Hi everyone, how's it going? Como é que um profissional faz esse nivelamento do seu inglês? Como é que a gente sabe qual que é o nível de inglês que você tá? Existe teste para isso? Existe um padrão internacional de níveis? Todas essas respostas no vídeo de agora. Primeira pergunta, existe um padrão de nivelamento que é usado internacionalmente? A resposta é sim, existe sim. O nome desse padrão é CEFR, se você jogar no Google aí, é CEFR. É um padrão europeu que é usado internacionalmente, então a gente consegue ter noção do seu nível. Ele é dividido em A, B e C. Então A é o básico, o B é o intermediário, o C é o mais avançado. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês terem noção de como é que a gente faz isso. Então A é o falante básico, você consegue falar, mas você fala coisas simples, você usa frases simples, curtas, você vai conseguir falar do máximo ali da sua família, do que você gosta ou não, da sua rotina. Você sim consegue falar, mas você fala coisas básicas. Você passa para o B depois disso. O B é o falante independente, que a gente chama. Você já consegue falar independentemente, você já consegue manter uma conversa, você passa ideias mais complexas, você já consegue conversar numa velocidade mais natural. Então é o intermediário que a gente chama. É muito comum quando você chega nesse nível, você atingir o que a gente fala de Intermediate Plateau. O platô é o momento que todo mundo passa quando está estudando inglês, que é aquele intermediário que parece que você nunca avança, parece que tudo que você está vendo você já viu, mas mesmo assim seu inglês não está avançando. Se você está nesse platô, você precisa estudar coisas específicas, tentar conversar de assuntos diferentes. É muito comum isso acontecer quando você atinge o B do nível internacional. O C é o falante proficiente, a pessoa que já conversa naturalmente em outro idioma, numa velocidade natural, já consegue entender também qualquer velocidade natural do idioma, ideias complexas, tem uma precisão maior na hora de conversar, enfim, é uma pessoa 100% fluente ali. É claro que a gente pode transitar entre os níveis, por exemplo, você pode ter mais facilidade na leitura e na escrita, então você está ali no nível B, mas na hora de falar ou de ouvir alguém você pode estar no nível A, então é fácil a gente transitar. Ou, por exemplo, assuntos diferentes. Você pode estar no nível C, mas aí quando entra um assunto muito específico, você não tem esse vocabulário, você não tem essa fluência. Para te dar um exemplo mais preciso, imagina que você já é fluente, mas você tem que explicar você tem que descrever um acidente de carro. É difícil a gente ter esse vocabulário. E isso até mesmo em português. Às vezes tem áreas que a gente não sabe usar as palavras em português mesmo, agropecuária. Eu não sei essas palavras. Então pode ser que no meu português eu já não seja mais tão proficiente assim, especificamente nesse assunto. Mas é A, B e C, iniciante, falante independente e falante proficiente. Se você quer um vídeo mais aprofundado sobre o CEFR, quais são os parâmetros que são usados para realmente definir o seu nível ali, deixa nos comentários. Eu vou falar um pouquinho sobre os testes de proficiência. Existem testes também internacionais. Eu vou falar dos 3 comumente mais aceitos no mundo todo. Qualquer coisa fora desses 3, só faça se alguém realmente especificamente pedir esse teste, mas internacionalmente são só esses 3 que são aceitos, então eu vou falar deles um pouquinho. E eles são dados por órgãos específicos e algumas escolas aqui no Brasil eles até aplicam a prova, mas a prova são de órgãos específicos. Por exemplo, o primeiro mais comum na América do Norte aqui é o TOEFL. O TOEFL é uma prova que você vai fazer, ela tem duração de 2 anos, validade de 2 anos, então você faz ela agora esse ano, daqui 2 anos já você vai ter que fazer de novo a prova, que ela não vale mais. E ela é uma prova muito parecida com as outras, você vai ter que fazer uma provinha mesmo de gramática, de escrita, de leitura, você vai ouvir uns áudios para ver se o seu listening responder algumas perguntas sobre isso. Algumas provas também tem, alguns níveis também tem a entrevista para ver como é que está a sua fala, a sua conversação, e aí eles vão ver o seu nível a partir daí. Outra prova muito comum, que também é usada, por exemplo, para a imigração do Canadá, se você for imigrar para o Canadá, você tem que fazer essa prova para apresentar na embaixada, é o IELTS. O IELTS, ela não tem validade, essa prova ela dura para sempre, se você quiser. Também é muito parecido com o TOEFL, você vai ter que testar aquelas 4 habilidades, leitura, escrita, fala e ouvido, listening. Ela é mais usada mesmo para essa questão de imigração, ela é uma das mais aceitas no mundo, então todo mundo conhece o IELTS. E uma outra também que a gente tem
é a Cambridge. A Cambridge ela é mais usada com profissionais da área, então professores, por exemplo, usam mais a Cambridge, tem provas específicas para professores. Então a gente acaba usando mais nessa área. Ela também não tem validade. Todas essas provas elas têm um custo assim, um pouco salgado, elas custam em torno de $200, isso no ano que a gente está agora, 2018, né? Você marca essa prova, você vai em algum lugar fazer essa prova e aí eles vão te dar o seu nível. Cada prova tem uma pontuação, um jeito de pontuar diferente, mas eles se baseiam muito no CEFR. Então dá para você ter uma noção também do seu nível CEFR a partir do momento que você faz essas provas. E você pode fazer esses testes em qualquer momento, você não precisa ser avançado para fazer. Se você for básico também dá para fazer o teste, qualquer um dos testes, mas aí a sua pontuação vai ser diferente, então não tem muito essa de passou ou não. Você recebe uma pontuação para cada nível que você tá. E testes de níveis em escolas de inglês, né? A gente usa o teste de nível para saber que turma a gente vai te colocar ou que nível que a gente vai começar a trabalhar com você. E aí, pelo menos eu vou usar o nosso exemplo aqui, mas vai depender muito do seu objetivo. Se você vai prestar, por exemplo, o vestibular ou se você vai fazer a prova do mestrado que precisa da leitura para o inglês, eu vou te dar uma prova para saber como é que você está indo. Se você tem que escrever a sua tese de doutorado em inglês, eu vou te dar um texto para você escrever e eu conseguir entender como é que está o seu nível. Se é conversação, nós vamos sentar e bater um papo para eu ter uma noção de aonde no CEFR você se encaixa, entendeu? Então, depende do seu objetivo que a gente vai conseguir determinar como é que a gente vai fazer esse teste de nível com você, ou se a gente vai sentar e conversar, e qual que nível que você está. Também é muito comum você no teste estar nervoso e sair com um nível muito diferente do que você realmente tem. E aí depois na aula o seu nível é diferente. Às vezes é até comum a gente deixar o aluno fazer uma aula primeiro para o professor determinar o nível. Então é comum você estar nervoso e dar essa diferença de nível. Se você for prestar uma prova, você tem que estudar e fazer simulado para saber e ficar mais tranquilo no dia da prova para o seu nível sair certinho. Você já fez alguma dessas provas ou você já fez um teste de nível antes? Como é que você acha que é o seu nível de inglês hoje? Deixa aqui pra mim nos comentários, eu tô louca pra saber. Se você quer se preparar para alguma dessas provas ou se você quer melhorar o seu nível de inglês, talvez trabalhar aquele Intermediate Plateau que a gente falou lá no meio do vídeo, conversa com a gente aqui na Bluepine Inglês Especializado. Vai ser um prazer conhecer o seu caso, nós vamos pensar no desenho de curso específico para o que você precisa para você atingir a sua fluência. I'm Fernanda, this is Bluepine, see you next video.